Lutei contra a infertilidade por 7 anos, enfrentando um processo doloroso e angustiante. Quando finalmente engravidei da minha primeira filha, meu irmão me chamou de egoísta durante um jantar em família e me acusou de roubar o momento dele, dizendo que eu estava monopolizando toda a atenção da gravidez. Depois desse dia, tudo entre nós desmoronou. Agora ele aparece bêbado na minha porta, dizendo que eu arruinei a vida dele e exigindo ver a minha filha recém-nascida. Eu, mulher de 34 anos, nunca imaginei que estaria nessa situação, dividida entre o meu sonho de vida, a maternidade, e meu relacionamento com meu irmão mais velho, Jake, de 38 anos. Crescendo, Jake e eu éramos inseparáveis. Ele era meu protetor, meu confidente e meu melhor amigo. Viemos de uma família muito unida, e nossos pais sempre enfatizaram a importância dos laços entre irmãos. Jake foi quem me ensinou a andar de bicicleta, me ajudava com os deveres de casa e espantava os meninos que tentavam me intimidar na escola. Com o passar dos anos, nossa conexão permaneceu forte. Quando conheci meu marido, Alex, de 35 anos, na faculdade, Jake ficou desconfiado no início. Interrogou Alex sem parar durante nosso primeiro jantar em família, querendo saber suas intenções e planos para o futuro. Mas com o tempo, Jake passou a vê-lo como o irmão que nunca teve. Eles se aproximaram por causa do amor em comum por futebol e pelas piadas de tiozão. Jake foi, inclusive, o padrinho do nosso casamento há 10 anos. Tudo começou a mudar quando Alex e eu decidimos tentar ter um filho, 7 anos atrás. Estávamos empolgados e ingênuos, achando que aconteceria rapidamente. Mas mês após mês, só vieram as decepções. No começo mantivemos isso em segredo, sem querer preocupar a família. Mas com o tempo e à medida que a dificuldade se tornava mais evidente, decidimos compartilhar nossa luta com a infertilidade. A esposa de Jake, Sarah, de 36 anos, engravidou do primeiro filho mais ou menos na mesma época em que começamos a tentar. Fiquei genuinamente feliz por eles, mas era doloroso vê-los começando uma família com tanta facilidade, enquanto nós enfrentávamos tanta dificuldade. Jake, que sempre tinha sido meu apoio, de repente parecia distante e desconfortável perto de mim. Evitava o assunto ou fazia piadas sem graça dizendo que a gente precisava se esforçar mais. Com o avanço da nossa jornada, passamos por várias rodadas de fertilização in vitro. Cada fracasso era devastador, mas tentávamos manter a esperança. Nesse meio tempo, Jake e Sarah tiveram mais 2 filhos em sequência. Apesar de eu amar ser tia, cada anúncio de gravidez e cada chá de bebê era como uma facada no peito. O comportamento de Jake nesse período foi confuso e doloroso. Ele oscilava entre me evitar completamente e fazer comentários insensíveis. Uma vez, depois de uma tentativa fracassada especialmente difícil, ele disse durante um jantar em família que talvez eu devesse parar de obcecar com esse negócio de ter filho e procurar um hobby. Fiquei em choque e profundamente magoada, mas tentei ignorar, pensando que ele simplesmente não compreendia. 2 anos atrás, após nossa última tentativa de FIV fracassada, o médico nos disse que nossas chances de engravidar eram extremamente baixas. Fiquei arrasada. Entrei em uma depressão profunda e mal saía de casa. Alex foi meu alicerce durante esse período, mas era visível como aquilo também o afetava. Durante essa fase sombria, a insensibilidade de Jake atingiu um novo nível. Ele costumava dizer coisas como: relaxa, vai acontecer quando você parar de tentar tanto, ou então, talvez você não tenha nascido para ser mãe. Cada palavra era como uma punhalada vinda justamente do irmão que antes era meu maior defensor. A situação chegou ao limite na festa de 40 anos de casamento dos nossos pais, no ano passado. Eu tinha acabado de descobrir que mais uma tentativa de FIV tinha falhado e estava particularmente fragilizada. Tentei disfarçar para não estragar a comemoração, mas aparentemente minha dor estava visível. Jake me encurralou na cozinha enquanto eu pegava um copo d'água e começou a me dar um sermão sobre como eu precisava superar aquilo e parar de ser egoísta. Disse que eu estava arruinando os encontros de família com minha postura melancólica e que eu devia era ficar feliz por ele e por Sarah, em vez de me afundar em autopiedade. Ele chegou ao ponto de dizer que minha obsessão por ter um filho estava atrapalhando o relacionamento dele com Alex. Fiquei atonita. Esse não era o irmão que eu conhecia e amava. Tentei explicar como as palavras dele me machucavam e que a dor da infertilidade não era algo que simplesmente se superava, mas ele ficou ainda mais irritado, me acusando de ter inveja dos filhos dele e de querer fazer tudo girar em torno de mim. A discussão se intensificou e ao ouvir os gritos, Alex veio ver o que estava acontecendo. Quando entendeu a situação, interveio e disse para Jake recuar e parar de ser tão cruel. Jake, com o rosto vermelho de raiva, saiu furioso. Alex e eu deixamos a festa mais cedo, abalados com tudo aquilo. Desde então, a relação entre Jake e eu ficou extremamente tensa. Nos encontros familiares, ele mal fala comigo e quando fala, geralmente é para fazer algum comentário sarcástico. Nossos pais tentaram intervir, organizaram jantares e nos incentivaram a conversar, mas Jake se recusa a admitir que errou. Ele insiste que eu estou exagerando e que preciso crescer. Essa ruptura afetou toda a dinâmica da família. Nossa irmã mais nova, Emma, de 30 anos, se sente no meio do conflito, tentando manter o relacionamento com os dois sem tomar partido. Nossos pais estão estressados e tristes com o conflito. Eles frequentemente relembram a relação próxima que Jake e eu costumávamos ter. No mês passado, algo inesperado aconteceu. Comecei a me sentir constantemente enjoada e cansada.
A princípio, achei que fosse estresse por causa do drama familiar constante e do meu trabalho exigente como professora do ensino médio. Mas, depois de algumas semanas sem melhora, decidi procurar minha médica. Para o meu total choque, ela me disse que eu estava grávida com cerca de 12 semanas. Alex e eu ficamos radiantes de felicidade, mas também apavorados, considerando o nosso histórico. Decidimos manter a notícia em segredo até estarmos mais avançados na gestação, não queríamos nos empolgar demais nem lidar com reações familiares naquele momento. Porém, durante um jantar em família na semana passada, minha mãe percebeu que eu não estava bebendo vinho, o que era incomum para mim. Ela deduziu na hora e ficou eufórica. Empolgada, acabou contando para todos na mesa, inclusive Jake e Sarah. A reação de Jake não foi nem de longe o que eu esperava. Em vez de ficar feliz por nós, ele me acusou de roubar o momento dele. Aparentemente, Sarah também está grávida do quarto filho deles, e eles pretendiam anunciar isso no próximo encontro familiar. Ele disse que foi egoísta da minha parte engravidar agora, justo quando os filhos dele estavam numa idade em que poderiam valorizar o nascimento de um primo. Fiquei magoada e furiosa. Depois de anos de insensibilidade e comentários cruéis sobre nossas dificuldades com fertilidade, aquilo pareceu ser a gota d'água. Alex, como sempre me defendendo, disse que o comportamento de Jake era inaceitável, e que se ele não podia ficar feliz por nós, ao menos deveria guardar suas opiniões para si. O jantar terminou em caos com Jake e Sarah saindo abruptamente e nossos pais tentando apaziguar a situação. Desde então, Alex e eu decidimos limitar o contato com Jake e Sarah durante o restante da gravidez. Não queremos mais estresse durante esse período de alto risco. Alguns familiares, especialmente nossa irmã Emma e nosso tio Joe, de 58 anos, acham que estamos exagerando. Dizem que não deveríamos romper nosso relacionamento com Jake por causa disso. Que família é algo muito importante. Mas para mim, isso tudo é apenas o acúmulo de anos de comportamentos dolorosos. Será que estou errada por querer me afastar do meu irmão justamente durante o que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida? Como equilibrar o desejo de proteger minha saúde mental e minha gravidez com a pressão de manter a harmonia familiar? Nunca imaginei que me veria na posição de ter que escolher entre meu irmão e meu próprio bem-estar, mas aqui estou, me sentindo perdida e em conflito. Atualização. Faz cerca de 2 meses desde meu último relato, e tanta coisa aconteceu. Estou agora com 20 semanas de gestação e acabamos de descobrir que teremos uma menininha. Alex e eu estamos nas nuvens, mas a situação com Jake só piorou. Depois que anunciamos nossa decisão de limitar o contato, Jake teve o que só posso descrever como um surto. Começou a ligar para nossos pais, para Emma e outros parentes, dizendo que estávamos sendo dramáticos e egoístas. Ele até fez uma longa publicação no Facebook falando que família vem sempre em primeiro lugar, e que estava magoado por estarmos afastando ele sem motivo. Nossos pais ficaram inicialmente divididos. Sempre foram os pacificadores da família, e a ideia de ver os filhos em conflito é algo que os abala profundamente. Minha mãe me ligava quase todos os dias, chorando, implorando para que nós resolvêssemos as coisas. Meu pai, geralmente mais contido, parecia perdido e sem saber como lidar com a situação. Eles queriam que todos se entendessem e não conseguiam entender porque a gente não podia apenas conversar, mas então, algo inesperado aconteceu. Nossa prima Emily, de 32 anos, entrou em contato comigo em particular. Emily e eu éramos muito próximas na infância, mas nos afastamos na vida adulta depois que ela se mudou para o outro lado do país por causa do trabalho. Ela me contou que vinha acompanhando o drama familiar de longe e sentiu que precisava compartilhar sua própria experiência com Jake. Aparentemente, há 2 anos, Emily sofreu um aborto espontâneo. Estava com cerca de 10 semanas e ficou devastada. Quando confidenciou isso a Jake durante uma rara visita à cidade, ele foi igualmente insensível. Segundo ela, Jake disse que ela precisava superar aquilo porque nem era um bebê de verdade ainda. Sugeriu que ela estava exagerando e que deveria agradecer por ter acontecido no início da gestação, e não mais tarde. O relato de Emily me chocou. Era como se uma peça faltando do quebra-cabeça finalmente se encaixasse, revelando um padrão de comportamento que eu ainda não tinha percebido por completo. Isso também me deu coragem para me abrir com nossos pais sobre todas as coisas dolorosas que Jake havia dito e feito ao longo dos anos. Mostrei a eles mensagens em que ele zombava das nossas dificuldades com fertilidade e menosprezava nossa dor. Relatei episódios em encontros familiares onde ele fez comentários insensíveis ou piadas às nossas custas. Nossos pais ficaram estarrecidos. Eles não faziam ideia da gravidade do comportamento de Jake. Minha mãe caiu no choro, pedindo desculpas por não ter percebido o que estava acontecendo e por ter nos pressionado a reconciliar. Meu pai, sempre um homem de poucas palavras, apenas disse que estava decepcionado com Jake e que entendia nossa necessidade de manter distância. Essa revelação mudou significativamente a dinâmica da família. Nossos pais pararam de nos pressionar para fazer as pazes com Jake e começaram a impor limites por conta própria. Disseram a ele que seu comportamento era inaceitável e que se quisesse ser incluído plenamente nos eventos familiares, precisaria pedir desculpas e se retratar. Jake não reagiu bem. Me acusou de virar a família contra ele e de manipular nossos pais.
Começou a enviar mensagens raivosas para todos, alegando que estávamos todos nos voltando contra ele e Sarah. As coisas chegaram ao limite no churrasco em família no último fim de semana. Era para ser uma pequena comemoração pela recente promoção de Emma no trabalho. Alex e eu recusamos o convite porque sabíamos que Jake e Sarah estariam lá. No entanto, no meio do evento recebemos uma ligação desesperada de Emma. Aparentemente, Jake chegou mal-humorado e já tinha bebido um pouco. Assim que chegou, começou a fazer comentários passivo-agressivos sobre certas pessoas acharem que são boas demais para a própria família. Quando Emma pediu para ele parar, ele ficou mais alto e agressivo, reclamando que todos estavam sendo injustos com ele. Alex e eu decidimos ir até lá, esperando acalmar a situação. Assim que chegamos, deu para sentir o clima pesado. Jake estava com o rosto vermelho e falava arrastado. Imediatamente nos encarou e começou a fazer acusações, dizendo que estávamos destruindo a família e sendo egoístas por roubar toda a atenção com a gravidez. Alex tentou acalmá-lo, falando baixo e com gentileza, pedindo que ele pensasse no estresse que estava causando. Mas Jake estava fora de si. Chegou a encarar Alex, cutucando o peito dele e perguntando se ele queria resolver isso lá fora. Foi quando nosso pai interveio. Nunca o vi tão bravo. Ele literalmente se colocou entre os dois, dizendo a Jake que aquele comportamento era inaceitável e que se ele não podia ser solidário, então precisava ir embora. Jake ficou sem reação. Tentou argumentar, mas nossa mãe apoiou meu pai, dizendo que as atitudes de Jake estavam machucando todo mundo e que ele precisava se afastar e refletir. Jake e Sarah saíram às pressas, com Jake gritando que nos arrependeríamos disso enquanto iam embora. O restante de nós ficou abalado. O churrasco estava, na prática, arruinado. Emma chorava, se sentindo culpada por ter organizado o evento. Nossos pais pareciam mais velhos do que nunca, visivelmente desgastados pelo conflito. Desde então, Jake tem mandado mensagens furiosas para todos, dizendo que nós o afastamos da família. Tem postado indiretas amargas nas redes sociais, o que gerou mensagens preocupadas de parentes e amigos distantes que não sabem da história completa. A maioria dos parentes está ignorando, mas alguns, especialmente nossa tia Linda, de 55 anos, e o tio Joe, continuam nos pressionando para fazer as pazes, pelo bem da harmonia familiar. Eles vivem dizendo que vamos nos arrepender dessa ruptura quando nossos pais não estiverem mais aqui, e que a família sempre deve vir em primeiro lugar. Mas Alex e eu estamos firmes na nossa decisão. Decidimos focar na chegada da nossa filha e nos cercar de pessoas positivas e solidárias. Começamos a frequentar aulas de preparação para o parto e estamos ocupados montando o quartinho do bebê. Os pais de Alex, que moram a algumas horas daqui, têm sido incrivelmente presentes, vindo nos fins de semana para ajudar e oferecer apoio emocional. É triste saber que Jake não fará parte desse momento tão especial das nossas vidas. Há momentos em que sinto falta do irmão que eu costumava ter, aquele que me protegia, que me fazia rir, mas aí me lembro de toda a dor que ele causou. E sei que estamos tomando a decisão certa, tanto pela nossa saúde mental quanto pelo bem da nossa filha. À medida que a data do parto se aproxima, tento me concentrar na alegria de me tornar mãe, e não no drama familiar. Mas é difícil não me perguntar o que o futuro reserva. Será que Jake algum dia vai perceber o mal que causou? Será que nossa família vai conseguir se curar dessa ruptura? Só o tempo dirá. Atualização 2. Se passaram mais alguns meses e agora estou com 32 semanas de gestação. A situação com Jake tomou um rumo inesperado, e não sei bem como me sentir sobre isso. No mês passado, recebi uma mensagem de Sarah perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Fiquei hesitante, considerando tudo o que havia acontecido, mas a curiosidade falou mais alto. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila perto da minha casa, e o que Sarah me contou me deixou abalada. Ela começou se desculpando por nunca ter se posicionado contra o comportamento de Jake ao longo dos anos. Explicou que o casamento deles já não ia bem há algum tempo, mesmo antes de todo esse drama recente. Aparentemente, a insensibilidade de Jake não se limita aos familiares que enfrentam dificuldades com fertilidade. Ele também menosprezou os momentos difíceis de Sarah, especialmente durante a depressão pós-parto que ela enfrentou após o último bebê. Ela disse que Jake tem passado cada vez menos tempo em casa e que ela vem considerando seriamente se deve ou não se separar dele. Ela disse: ver como o Alex te apoia me fez perceber o quão tóxico é o meu próprio relacionamento. Sarah me contou sobre coisas que eu nunca soube. Jake diminuía as ambições profissionais dela, ignorava suas preocupações com os filhos e até flertava com outras mulheres em festas. Fiquei solidária, mas cautelosa. Embora tenha apreciado o pedido de desculpas e sentido empatia pela situação dela, deixei claro que isso não apagava anos de mágoas. Sugeri que talvez fosse bom ela conversar com um terapeuta ou conselheiro para trabalhar seus sentimentos e decidir seus próximos passos. Depois do nosso encontro, fiquei dividida. Parte de mim se sentiu validada por finalmente alguém enxergar o comportamento de Jake pelo que ele realmente era. Mas outra parte sentia tristeza por ver a deterioração de um relacionamento que um dia pareceu tão forte. Uma semana após a confissão de Sarah, Jake apareceu na nossa porta sem avisar. Era uma tarde de domingo, e Alex e eu estávamos montando o berço do quarto da bebê. Jake parecia acabado, sem fazer a barba, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Ele começou a chorar quase imediatamente, dizendo que Sarah havia o deixado e levado as crianças para a casa dos pais dela. Entre soluços, contou que Sarah lhe deu um ultimato: buscar ajuda para seus problemas com raiva e álcool ou ela pediria o divórcio.
Jake implorou para que o ajudássemos a consertar as coisas com Sarah e com o resto da família. Disse que percebeu o quanto tinha sido um idiota, palavras dele, e queria fazer as pazes. Chegou até a se ajoelhar, pedindo que eu falasse com Sarah por ele. Fiquei dividida. Parte de mim sentia pena. Aquele homem quebrado estava muito distante do irmão mais velho, forte e protetor que um dia eu conheci. Mas uma parte maior de mim ainda estava magoada com tudo que ele nos fez passar, e desconfiada dessa mudança repentina. Alex e eu trocamos um olhar. Como fazemos com frequência, nos entendendo sem palavras. Então, com toda a gentileza possível, dissemos a Jake que, embora sentíssemos muito pelo que ele estava passando, não estávamos em posição de ajudá-lo. Sugerimos que procurasse ajuda profissional, tanto por ele quanto por sua família. Jake não reagiu bem. A tristeza deu lugar à raiva. Nos acusou de sermos frios e insensíveis, e disse que estávamos chutando ele quando já estava no chão. Afirmou que não acreditava que sua própria irmã o abandonaria em um momento como aquele. Depois, saiu furioso, batendo a porta da frente com tanta força que os quadros na parede chegaram a tremer. Desde então, não tivemos mais contato direto com Jake, mas os boatos na família não param. Nossos pais ligaram no dia seguinte para dizer que Jake tinha aparecido na casa deles no mesmo estado. Estão tentando convencê-lo a procurar terapia, mas ele continua resistente à ideia. Emma me ligou chorando, dizendo que Jake tem deixado mensagens de voz longas e às vezes desconexas. Ela está preocupada com o estado mental dele, mas não sabe como ajudar. Aconselhei que, por enquanto, ela mantenha distância e o incentive a procurar ajuda profissional, caso ele volte a procurá-la. Toda essa situação despertou sentimentos muito complexos. Embora eu não queira ver meu irmão sofrer, também não me sinto pronta para deixá-lo voltar para minha vida, especialmente com o nascimento da bebê tão próximo. O comportamento instável dele me preocupa, e eu temo o estresse que isso possa causar a mim e ao bebê. Dando continuidade, Alex e eu estamos tentando focar nos preparativos finais para a chegada da nossa filha, mas o drama familiar continua lançando uma sombra sobre o que deveria ser um tempo alegre. Terminamos de montar o quartinho dela, um espaço tranquilo pintado em tons suaves de amarelo e verde. A mãe de Alex nos ajudou na decoração, e o quarto se tornou meu lugar favorito da casa. Às vezes, sento na cadeira de balanço, acaricio minha barriga e converso com nossa menininha, tentando afastar os pensamentos ruins. Estamos frequentando aulas de preparação para o parto 2 vezes por semana. Os outros casais que conhecemos por lá se tornaram uma espécie de rede de apoio. É reconfortante estar rodeada por pessoas que não sabem do drama familiar, que apenas nos veem como um casal feliz, esperando seu primeiro filho. Apesar de tudo, estou tentando manter o pensamento positivo e focar nesse milagre que cresce dentro de mim. Depois de tantos anos achando que isso nunca aconteceria, cada chute e cada movimento são como um presente precioso. Alex tem sido minha rocha durante tudo isso, me acompanha em todas as consultas. Atende aos meus desejos malucos no meio da madrugada e sempre sabe quando eu só preciso de um abraço ou de alguém para me ouvir. À medida que a data do parto se aproxima, não consigo deixar de me perguntar o que o futuro nos reserva. Será que Jake vai buscar a ajuda de que tanto precisa? Será que nossa família vai conseguir se recuperar dessa ruptura? Só o tempo dirá. Atualização 3. Nossa linda filha Lily nasceu há 3 semanas. O parto foi difícil. Precisei passar por uma cesariana de emergência após 20 horas de trabalho de parto. Mas agora tanto Lily quanto eu estamos bem. No momento em que colocaram ela nos meus braços, toda a dor e o sofrimento do último ano pareceram desaparecer. Alex tem sido um verdadeiro pilar durante tudo isso, mal saindo do nosso lado enquanto estávamos no hospital. Voltar para casa com a Lily tem sido uma montanha-russa de emoções. Estamos exaustos, mas completamente apaixonados por nossa garotinha. As noites são longas e os dias passam num borrão de mamadas, trocas de fraldas e cochilos roubados. Mas toda vez que a Lily envolve seus dedinhos nos meus ou quando o Alex consegue fazê-la sorrir, meu coração quase transborda de felicidade. Infelizmente, o drama com o Jake não diminuiu. Ele não entrou em contato quando a Lily nasceu, mesmo tendo sido avisado pelos nossos pais. Eles nos contaram que ele tem perguntado sobre ela, mas aparentemente está chateado porque nós não o avisamos diretamente sobre o nascimento. É frustrante, porque parece que ele está tornando o nascimento da Lily algo sobre ele, em vez de celebrar essa nova vida. Nossos pais e a Emma já vieram nos visitar várias vezes e estão completamente encantados com a Lily. É um sentimento agridoce vê-los com ela, sabendo que em um mundo diferente, o Jake e a família dele fariam parte desses momentos também. A Emma me confidenciou que os filhos do Jake têm perguntado sobre a nova priminha, sem entender por que ainda não a conheceram. A Sarah entrou em contato conosco novamente na semana passada. Ela e as crianças ainda estão morando com os pais dela, e ela deu início ao processo de divórcio. Aparentemente, o Jake se recusou a buscar ajuda ou a reconhecer seus problemas, o que fez com que ela se sentisse sem escolha. Ela perguntou se estaríamos dispostos a escrever um depoimento sobre o comportamento do Jake ao longo dos anos, pois isso pode ser relevante para a questão da guarda. Alex e eu ainda estamos pensando se devemos ou não nos envolver. Por um lado, queremos apoiar a Sarah e garantir que as crianças fiquem em um ambiente saudável. Por outro, temos receio de nos envolver em processos legais e acabar agravando ainda mais o conflito com o Jake. A coisa mais recente aconteceu ontem e nos deixou abalados.
O Jake apareceu na nossa casa à noite, claramente bêbado. Começou a bater na porta e a gritar, dizendo que arruinamos a vida dele e exigindo ver a sobrinha. A Lily estava dormindo, e os gritos dele a acordaram, fazendo-a cair em um choro desesperado. O Alex conseguiu acalmar o Jake e convencê-lo a ir embora sem maiores incidentes, mas foi assustador. A ideia do comportamento instável do Jake perto da nossa filha recém-nascida é aterrorizante. Agora estamos seriamente considerando pedir uma medida protetiva, algo que eu jamais imaginei ter que fazer contra meu próprio irmão. Toda essa situação me fez perceber o quanto a presença do Jake tem sido tóxica em nossas vidas. Embora eu torça para que ele consiga a ajuda de que precisa, minha prioridade agora é proteger minha filha e a nossa pequena família. Estamos cogitando nos mudar para outra casa em um bairro diferente, em parte para ter mais espaço para Lily crescer, mas também para nos afastar de todo esse drama. Também começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer terapia familiar, não necessariamente com o Jake por enquanto, mas talvez com nossos pais e a Emma. Há muitas feridas e confusões a serem trabalhadas, e achamos que ter um profissional neutro pode nos ajudar a lidar com essas emoções e dinâmicas familiares tão complicadas. Apesar de tudo, essas últimas semanas com a Lily têm sido as mais felizes da minha vida. Alex e eu estamos exaustos, mas completamente apaixonados por nossa garotinha. Estamos focados em aproveitar esse momento especial e construir um ambiente positivo e amoroso para nossa filha. Todos os dias eu olho para Lily e me sinto grata pela jornada que nos trouxe até ela, por mais desafiadora que tenha sido. Embora a situação com o Jake ainda doa, também me fez valorizar ainda mais os relacionamentos saudáveis e o apoio que tenho ao meu redor. À medida que seguimos em frente, nosso objetivo é cercar a Lily de amor, positividade e laços familiares fortes e saudáveis, seja qual for a forma que essa família venha a ter.